Glória a Deus, que dia maravilhoso, né? O Senhor nos preparou. Que bom poder estar aqui, que honra poder compartilhar a palavra mais uma vez com vocês. E eu gostaria de saber se nós temos algum visitante aqui que está nos visitando pela primeira vez. Pode levantar a mão. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Amém? Qualquer coisa nós estamos disponíveis, tá? Qualquer coisa que vocês precisem. Amém? Glória a Deus. Que Deus lindo, né? Presença poderosa. E que o Senhor continue aqui conosco. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra simples, né? De maneira simples, a qual o Senhor tem ministrado ao meu coração. Tá funcionando aqui, Desi? Amém. Glória a Deus. E o tema dessa mensagem é um encontro sobrenatural. Amém? E nós vamos falar de dois homens, né? Dois homens que teve um encontro preparado por Deus. Esse encontro preparado por Deus verdadeiramente desencadeou o sobrenatural de Deus, que transformou não só a vida deles, mas também daqueles que estavam ao redor dele. Amém? Glória a Deus. E vamos começar então aqui com a palavra. Vamos ler Atos 11. Nós vamos ler do 1 ao 18, na versão NAA, por favor. Amém? E diz assim a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu, pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente, para dentro daquilo vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. Sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envia alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então
então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Amém? Glória a Deus. Esse capítulo 11, na realidade, não está falando especificamente do encontro de maneira detalhada, como fala no capítulo 10 do livro de Atos. Aqui, Pedro está fazendo uma defesa, na verdade, né? Para os discípulos e para os apóstolos, para os irmãos, né, em Cristo, que, na verdade, estava questionando eles sobre o que tinha acontecido. E eu fico pensando, né, gente? Pensa bem. A palavra de Deus fala que quando aconteceu esse encontro e Pedro teve essa visão e saiu e obedeceu ao Espírito Santo e foi até aquele lugar, teve o encontro com Cornélio, né? Esse encontro fala de Pedro, de Cornélio. Então eu quero que vocês pensem assim, Pedro e Cornélio, quando a fé e a redenção se encontram, né? Algo sobrenatural acontece. É liberado o poder da ressurreição. O Espírito Santo em nós, transformando a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. Foi isso que aconteceu. Pensa numa coisa dessa. Pedro nem terminava de falar, não tinha nem terminado de falar, e o Espírito Santo cai. E eles começam a falar em línguas, um negócio sobrenatural. Eu fico pensando, eu ia perguntar, e aí, como é que foi? O que aconteceu lá aquele dia? Fiquei sabendo daquela notícia, né? E como que foi isso? Ao invés deles perguntarem isso, a questão aqui é, viu, você entrou na casa dele e comeu com eles? É sério? Você entrou lá e comeu com eles? Ao invés deles realmente se importarem com aquilo que Deus estava fazendo, com a obra de Deus, com o sobrenatural de Deus, com a presença de Deus sendo derramada, com as pessoas sendo salvas, eles estão questionando Pedro sobre o fato deles terem entrado naquela casa e tendo comunhão com os gentios. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é exatamente isso. Quando existe esse encontro da fé, da redenção, e que realmente é derramado sobrenatural, ou seja, o poder da ressurreição, o Espírito Santo em nós, transformando a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, o que acontece? Barreiras são quebradas. E muitas vezes, as barreiras somos nós mesmos. Porque Pedro, na maior humildade, né? Porque Pedro aí é humilde. Ele começa a expor o que aconteceu para os irmãos e por ordem ainda, explicando o que aconteceu na ordem das coisas. E quando ele começa a explicar, ele fala, estava eu orando. Então vamos abrir lá em Jope. Ele fala, estava eu orando lá em Jope. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 9:43. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Pedro estava na casa de um curtidor. Amém? A palavra de Deus, agora vamos ler lá. Atos 10:9. Agora vai falar com detalhe a visão que Pedro teve, e o que o Pedro teve e o que ele estava fazendo, ok? Já descobrimos que ele estava na casa de Simão, o curtidor. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Que foi aquela visão que ele teve, mas aqui dá mais detalhe.
O que a palavra de Deus está dando aqui são detalhes que nesse momento é importante para a gente. E Pedro, lá no capítulo 11, que ele está falando para os discípulos as coisas da ordem, ele diz assim, ele começa a falar, o que ele está querendo dizer é, viu, eu sei muito bem o que está acontecendo com vocês. Essa mesma barreira que tinha em vocês também tinha em mim. E primeiro precisou acontecer comigo. Eu primeiro precisei quebrar essa barreira. Muitas vezes somos nós quem impedimos aquilo que Deus quer fazer. Somos nós que paralisamos a obra de Deus, tanto na nossa vida, quanto à nossa volta. E primeiro precisa começar conosco. E o que Pedro está dizendo aqui, quando ele começa pela ordem das coisas, explicar para os irmãos viu, eu sei muito bem o que vocês estão sentindo, porque eu também estava desse jeito. E a primeira barreira que precisou ser quebrada foi em mim. E foi desse jeito, Deus me preparou para isso. Gente, o cara era judeu. Pensa ele ficar na casa de um curtidor. Vocês sabem o que é curtidor? É aquela pessoa que prepara o couro do animal. Vocês imaginam como que deve ser a casa de um curtidor? Imagina o cheiro de coisa morta, o cheiro de carniça, o cheiro horrível que não deve ser. Pedro, imagina, nunca comi algo impuro, nem vou tocar em nada impuro. Vocês imaginam o que era para ele estar naquele lugar. E foi exatamente o lugar que Deus preparou ele. Foi para aquele lugar, naquele lugar que Pedro estava sendo preparado para aquilo que Deus ia fazer. E a primeira barreira que precisava ser quebrada era na vida de Pedro. A palavra de Deus fala que ele subiu ao meio-dia na intenção de orar. Gente, bem na hora do almoço. Sabe o que eu imagino? Não vou tomar nem água nessa casa. Eu imagino isso. Eu imagino que ele queria mesmo era sumir. Ele já foi lá para o terraço mesmo. Ele foi para o terraço e ele falou, não quero nem tomar, meio-dia, estou com fome. E a palavra de Deus fala que ele teve fome e quis comer. E teve um êxtase. Bem naquela hora mesmo, o Senhor falou para ele, vem cá, Pedro, que eu vou mostrar para você do que você tem fome de verdade. Vem aqui que eu vou mostrar para você do que você precisa de verdade. Muitas vezes, nós temos a barreira do preconceito, como de Pedro, da religiosidade. Essa era de Pedro. Qual é a nossa? Porque muitas vezes somos nós que estamos impedindo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e ao redor de nós. E Pedro precisou quebrar essa barreira. E tudo começa com oração. É com oração. Pedro subiu e estava orando. É no lugar de oração que essas barreiras são quebradas. Você sabe que algo que Deus tem falado ao meu coração? Pensa bem, né? Pedro era um cara que já estava operando, já estava curando, já estava fazendo grandes coisas. E aí, num momento desse, o cara se depara com essa situação, sendo tratado de um preconceito. E, gente, às vezes nós ficamos impressionadas com as grandes coisas e achamos que o que vai fazer com que a gente permaneça são as coisas miraculosas e tal, né? Mas algo que Deus falou comigo é o seguinte, o que vai fazer permanecer, o que sustenta todas as coisas é uma vida devocional. É uma vida devocional. É uma vida diária com Deus. É naquele lugar que nós somos tratados por Deus. É nesse lugar que as barreiras caem. Pensa bem, aquele lugar não deveria ser um lugar confortável para Pedro. Como muitas vezes nós estamos em alguns lugares que não são confortáveis. Nós não queremos estar em situações porque não são confortáveis para nós. E nós não queríamos estar naquele lugar. Porém, uma coisa nós precisamos saber. Quem tem acesso a Deus, o céu nunca está fechado. A situação pode não mudar. A situação
Pode estar lá daquele jeito, mas o céu continua sempre aberto, como estava para Pedro. O lugar não estava confortável. Pode ser que ele não estava à vontade com aquela situação, mas ele tinha acesso direto a Deus. Os céus estavam abertos e ele teve resposta de Deus. E assim é conosco, porque nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus. Nós podemos chegar nesse lugar com confiança, na certeza de que lá nós recebemos misericórdia e nós encontramos graça, poder de Deus para o momento oportuno que nos capacita. Então não importa a situação, não importa o lugar, os céus nunca estão fechados para aquele que tem acesso ao Pai. Os céus estão abertos e a nossa resposta vem de Deus. É nesse lugar que nós precisamos estar, é Ele que vai sustentar todas as coisas na nossa vida. É ter uma vida devocional, é ter uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra. Pedro, mata e come. Uma vida devocional. A palavra de Deus é aquela que traz direção para nós. É a palavra de Deus na nossa vida. E quando Pedro se depara, né, com essa palavra, ele fala, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, nunca comi nada assim, não vou fazer. E sabe que o que me deixa mais impactada é a maneira amorosa e maravilhosa, né, que Deus nos trata, e é nesse lugar. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor foi insistindo com Pedro, e foi durante 3 vezes. Sabe, é como se Deus estivesse chamando Pedro e falando assim, vem cá. Lembra do que aconteceu? Lembra quem você era? Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. É como se ele estivesse lembrando Pedro. A salvação é para todos. Na cruz, nós somos iguais. A mesma graça que você recebeu, também tem para ele. É a mesma graça. E é nesse lugar onde nós temos a nossa vida devocional com Deus, é lá que essas coisas acontecem. É nesse lugar que as barreiras são quebradas. Amém? Glória a Deus. E exatamente aquilo que trouxe tanta indignação para os irmãos, né, para os apóstolos mas você entrou lá, teve comunhão, comeu com ele, foi exatamente esse fato que trouxe revelação para Pedro. A palavra de Deus diz em Atos 10 que quando os empregados de Cornélio chegaram lá na porta, né, Pedro ainda estava pensando assim, sabe? Será que aquela visão era da cabeça dele? Ele estava duvidando. Mas imediatamente eles chegaram. É o Espírito, é de Deus. Foi eu que mandei eles aqui. Ele teve a certeza que era de Deus e que era o Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz de Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo. Às vezes, nós costumamos a nos mover por aquilo que nós já sabemos, né? Pelas ideias que já que estão na nossa cabeça, né? Coisas que a gente sabe que é certo, né? Tá errado. É muito fácil a gente ver uma situação e julgar, né? 1 mais 1 é 2, então está certo e está errado. Mas aqui, o Senhor está trazendo algo novo. Está dizendo assim, viu? Seja guiado pelo Espírito. Foi eu que preparei. Quantas vezes nós não deixamos, eu acho, que de viver certas coisas de Deus, porque nós não temos essa compreensão de que são preparações de Deus para a nossa vida. Que é Deus conduzindo. Mas nós travamos, né? Nós criamos aquela barreira. Barreiras que Deus já derrubou, nós levantamos de novo.
E muitas vezes nós perdemos isso, porque nós não somos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. E foi exatamente o fato dele obedecer e ir até a casa de Cornélio e entrar lá. E aí então Cornélio começa a contar para ele como que foi a experiência dele. Que ele estava orando também. E que um anjo apareceu para ele. E que mandou ir buscar Simão, que mandou buscar Pedro. E deu o local onde ele estava. E quando Pedro entra naquela casa, tem relacionamento com Cornélio, entende a história de Cornélio e não faz julgamento sem conhecer, não julga uma coisa sem saber do que está acontecendo, ele fala, verdadeiramente eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Foi justamente aquilo que confrontou os amigos que trouxe revelação para Pedro. E muitas vezes é dentro dessas situações, quando nós obedecemos a Deus, ouvimos a voz do Espírito Santo, somos conduzidos por Ele, nós vamos viver coisas novas. Nós vamos viver coisas que nós não vivemos ainda. O Senhor vai trazer novas revelações. Nós vamos poder nos mover na liberdade do Espírito. Nós vamos ir a lugares que nós não fomos ainda. Nós vamos sair da estagnação. Isso é viver o poder da ressurreição. Amém? Agora vamos para a outra barreira que foi quebrada. A gente vai ler Atos 11, do 19 ao 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor Jesus. O que aconteceu aqui? Sabe aquela barreira do testemunho, do evangelho, dentro dos muros de Jerusalém? Quebrou. Quebrou. A palavra de Deus fala que eles estavam lá, no mesmo lugar. Com a perseguição de Estevão, eles foram para lá também. Mas eles só pregaram a palavra de Deus para os judeus. Mas acontece que nesse encontro que teve de Cornélio e Pedro, onde teve aquela manifestação, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os gentios, aconteceu algo maravilhoso, porque aqueles que estavam de Chipre, de Cirene, começaram também a falar aos gregos. Quebrou a barreira dos muros de Jerusalém. Então agora a palavra começa a se expandir. Porque a ordem de Deus era para ficar só lá. Samaria, Judeia, até os confins da terra. Porque eles estavam vivendo o poder da ressurreição. Eles estavam naquele dia, quando o Espírito foi derramado. O poder da ressurreição foi derramado neles. Então, quando nós temos esse encontro e estamos vivendo o poder da ressurreição, o Espírito Santo em nós, transformando a nossa vida, vai transformar aqueles que estão ao nosso redor. Barreiras são quebradas.
Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Pedro aqui estava trazendo uma mensagem. Jesus acima de tudo. Cristo, o Filho do Deus vivo, a essência da vida eterna. Aquela revelação que ele teve, que não foi homem, mas foi o próprio Deus, que na verdade nem ele sabia muito aquilo que ele estava fazendo, mas o que eu creio que Pedro fez naquele dia? Pedro teve um ato de adoração, quando aquilo saiu dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele era apaixonado por Jesus. E aqui é isso que ele está declarando. A essência da vida eterna é Cristo. Cristo está acima de tudo. Acima das minhas ideias. Acima dos meus conceitos. Acima daquilo que eu acho que é certo. Senhor Jesus está acima de tudo isso. E quando isso acontece, barreiras são quebradas na nossa própria vida. E nós somos habilitados para cumprir a missão. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que acontece quando nós estamos vivendo esse poder da ressurreição é que nós recebemos uma nova identidade. Nós recebemos uma nova identidade. Atos 11, 26. Vamos começar a ler do 25. O que aconteceu? Nós terminamos de ler ali, onde eles começaram a pregar, a mão do Senhor estava com ele. E Jerusalém, sabendo de tudo isso, manda Barnabé ver o que estava acontecendo ali. E ele vai. Amém? Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Nós recebemos uma nova identidade. O que é ser cristão? Andar e se comportar como Jesus. E quando eu olho para essa palavra, eu creio assim, não foi um nome que eles resolveram dar. Sabe, aquela questão de quando alguém olha para você, vê algo em você e aquilo é a sua identidade. É algo que foi estabelecido pela ordem divina de Deus, o fato de você olhar e realmente entender quem é aquela pessoa. E ali, eles foram pela primeira vez chamados de cristão. Andar e se comportar como Jesus. Agora eu quero abrir lá em... E quando eu olho para isso, de andar e se comportar como Jesus, tem uma palavra que vem à minha mente, que fala sobre caráter, né? Às vezes nós estamos passando por algumas situações, como o Fábio falou aqui, sobre resiliência, né? Que às vezes nós estamos passando por algumas situações que não são tão boas, né, na nossa vida. São alguns momentos que nós estamos passando por umas certas dificuldades. Mas até nesses momentos nós estamos sendo vistos, né? Como é o nosso comportamento? Nesse momento, o nosso comportamento, como nós andamos e nos comportamos, está declarando algo. Está dizendo aonde está a nossa fé. E em quem nós cremos. Qual é a nossa identidade. Amém? E eu quero abrir agora lá, em 1 Pedro. Espera aí, gente. Só sumiu aqui. Você lembra aí desse... 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe.
Pelo contrário, glorifique por causa disso. A palavra de Deus está falando que se nós sofrermos como cristão, nós não temos que nos envergonhar, mas glorificar a Deus. O que acontece é que muitas vezes nós estamos sofrendo algumas coisas por causa da gente mesmo, né? Por coisas que nós mesmos plantamos, por situações que nós mesmos nos enrolamos. E aí, nesse momento, o que a gente faz? Deus se esqueceu de mim. Deus não está vendo. Eu estou aqui servindo, estou fazendo, estou indo, estou vindo. O que está acontecendo com a minha vida? E quando eu olho para essa palavra, sabe, me veio alguém na memória. Uma passagem que eu amo demais, que é o livro de Ruth. E eu fiquei pensando na Ruth. E fiquei pensando assim, meu Deus, pensa. Uma mulher que também estava viúva. Que também estava sofrendo. E que também estava passando por luto. Aí ela vai e toma a decisão de acompanhar a sogra. Ela acompanha a sogra, amarga. Noemi era uma mulher de fé. Só que naquele momento ela não tinha muita coisa para oferecer, não, para Ruth. Vocês imaginam, você largou sua família, você está passando por um momento de dor, e aí você decide acompanhar a sua sogra. A sua sogra, não é a sua mãe. A sua sogra. Você está acompanhando ela. E a sua sogra chega na cidade, eu parti cheia, voltei vazia, a Ruth olhando. O que eu estou fazendo aqui? Ruth estava ali com ela. Ela estava sem os filhos e sem o marido. Mas Ruth estava com ela. Aí a palavra de Deus fala que ela vai trabalhar para sustentar ela e a sogra. Só que não é qualquer trabalho. É pegar resto. E ela faz isso. E aí, ela começa a obedecer os conselhos dessa sogra. Sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes nós queremos colher coisas que nós nem semeamos. E ainda ficamos bravos com Deus. Ruth semeou aquelas coisas? Não semeou mesmo. Não semeou, semearam antes dela. E ela chegou lá. Porque ela tinha Deus, porque ela tinha provisão. Então ela estava realmente recebendo mesmo uma nova vida. Só que ela chegou naquele lugar e ela precisou tomar certas atitudes. E ela não foi reclamando. E ela não foi murmurando. Isso é sofrer pelo nome de Cristo. É quando você toma uma posição. É quando você tem um posicionamento. Que muitas vezes nós estamos colhendo algumas coisas porque nós erramos. Nós chegamos naquele lugar porque nós erramos. Nós tomamos muitas atitudes, sabe? Eu e o meu esposo, na nossa imaturidade, antes de conhecer Jesus, no começo da nossa caminhada, nós tomamos muitas decisões erradas. E por várias vezes, nós chamamos os nossos filhos e falamos, sabe isso? E isso, e isso, e isso. É por causa disso. É por causa disso. É por causa disso. E é por causa disso. E Deus é bom. O amor dele dura para sempre. E ele é maravilhoso. E ele é extraordinário. E se a gente tiver que pegar o resto que cai, nós vamos pegar glorificando a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Mas muitas vezes nós nos revoltamos. Ficamos bravos com Deus porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer que aconteça. E aí a gente fala que está sofrendo. A luta está difícil. Nossa, mas está tão difícil. Meu Deus, não é fácil ser cristão. Não é fácil servir a Deus fazendo tudo do nosso jeito. É para ficar quieto, fala. Não é para responder, responde. É para dar uma face, dá nas duas. Né? Para dar a face, pega e dá nos dois do outro. Né? Não entrega a face.
Essa é que é a verdade, gente. É para obedecer, não obedecemos, não é assim? E aí a gente se revolta, fica bravo com Deus. Nossa, onde está Deus? Deus não está vendo, Deus não está vendo o que está acontecendo. Mas peraí, o que a gente está fazendo? Nós estamos olhando para a palavra de Deus e estamos fazendo o que precisa fazer? Sabe aquela situação? Não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo, porque nada dá certo, que coisa difícil, que vida difícil. Mas está fazendo o que diz a palavra de Deus? Porque se nós começarmos a realmente aplicar aquilo que diz a palavra de Deus, ainda que a gente pegue o resto, viu, gente? Mas sempre vai ter surpresa lá, porque aconteceu assim com Ruth. A graça de Deus, o favor de Deus vai estar sobre a nossa vida, porque Deus é misericordioso. Sabe, a intenção de Deus não é punir ninguém. Deus não quer punir porque errou. Não é sobre isso, não é sobre isso. Mas acontece que o poder da ressurreição transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter. O Senhor endireita as nossas veredas. Nós recebemos uma vida nova, poder da ressurreição, viu? Peraí, ó. Você está pegando o resto, mas você não está presa mais no luto. Você está pegando o resto, você não está mais preso no pecado. Você não está mais preso na condenação da morte. Você recebeu vida. Você recebeu vida. Deus está com você. Vai passar, porque tudo passa. Tem começo e tem fim. Começa a fazer coisa nova, igual ela fez. Começa a semear coisa diferente. Glorificando a Deus. Sendo grata, louvando a Deus, porque você não está mais preso naquela situação. Porque nós vamos ver as coisas mudar. Vamos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Agora, ficar do mesmo jeito e reclamando só vai manter a gente naquele mesmo lugar. Gente, coisa dura é. Esses dias eu fiz essa reflexão. Coisa dura. Eu não quero, sabe, Deus, trombar no Senhor e não tocar. Não tocar, não ver, não apalpar. Falar de um Deus que tem vida e não ver essa vida tocando a minha vida. Falar de um Deus que derramou ressurreição, poder sobre a minha vida e não ver isso acontecer na minha vida. Deus, o Senhor é Deus que traz vida. Então, eu não quero ficar nesse lugar de morte. O Senhor faz isso, então eu quero provar, eu quero desfrutar dessa vida, eu quero desfrutar do poder da ressurreição. Não importa a situação que esteja acontecendo, começa a fazer coisa nova. Olha para aquilo que o Senhor está fazendo, a gente fica olhando para as coisas que não estão acontecendo. Olha para o que o Senhor está fazendo, não está mais preso na condenação. Tem a vida eterna, Jesus está com a gente. Se Ele está com a gente, acabou, já era. Amém? Glória a Deus. Nós recebemos uma nova identidade. Nos faz viver em comunidade. Atos 11, 27 ao 30. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém. Até aí. Quando nós estamos vivendo o poder da ressurreição, isso faz com que nós venhamos viver em comunidade. A palavra de Deus fala que por meio do profeta Ágabo, veio se dar a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. E os discípulos, então, por si, resolveram mandar ajuda. O que isso quer dizer? Que quando nós
temos o conhecimento de uma necessidade, nós entendemos também a necessidade de se andar em unidade. A palavra de Deus está falando assim que a fome era em todo mundo romano ali. E quando eles ficaram sabendo que isso estava acontecendo, imediatamente eles se voluntariaram a enviar a ajuda. Esses dias atrás, eu estava conversando com uma amiga e ela me fez algumas perguntas, né? Uma das perguntas que ela me fez foi assim: então por que uns têm tanto, outros têm muito? Mas por que tanta diferença, né? E eu respondi para ela: pois é, isso é ser cristão. Deus tem os seus jeitos maravilhosos, né? De ensinar a gente, de forjar o nosso caráter, de fazer com que a gente realmente viva a palavra dele. Você está vendo aquele que não tem carro? Você tem? Dá carona. Você tem um pacote de arroz? O outro não tem nenhum? Dá metade para ele. Isso é reino. Ah, mas eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei. Pois é. Não é merecimento, é graça. Graça. Eu não mereço, você não merece, ele não merece, ninguém merece, é graça. Isso é reino, é graça. É graça. Vocês já imaginaram, se nós não tivéssemos essa oportunidade, como a gente seria? Isso que acontece no mundo, porque a verdade é, o mundo é justo? O mundo é justo? O mundo não é justo. Mas quando nós estamos vivendo o poder da ressurreição, transforma a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus não mostra uma coisa para a gente sentar no sofá da nossa sala e ficar debatendo. Tá vendo? Coitado. Nossa, que situação, né? Que difícil. Meu Deus, olha, que coisa. O que vai fazer? Quem que vai fazer alguma coisa? Quem que vai fazer? Você. Você vai fazer alguma coisa, em nome de Jesus. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 8, nós vamos ler do 11 ao 15. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que você tem. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme a que a pessoa tem, não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio. Não é obra social, viu, gente? É graça. Vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Na cruz somos todos iguais. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade de vocês, se vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Lembra? Quando nós sabemos de uma necessidade, nós entendemos a necessidade de se andar em unidade. Hoje é ele, amanhã pode ser você. É isso que está dizendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que não é por mérito, é graça mesmo. Não é obra social que a gente faz, é graça. Não é merecimento. Não é sobre quem estudou, quem fez, quem não fez. Eu estou sabendo de uma necessidade. Então, como que é que eu faço isso? Segundo os recursos de cada um. Deus não pede nada que você não tenha. Mas ninguém nessa vida não tenha nada que possa oferecer para o outro. Porque muitas vezes nós pensamos que é só coisas materiais, mas às vezes não é isso. É uma palavra, é um estar junto, é uma ajuda. Tem tantas coisas que nós podemos fazer, que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Uma palavra, uma atitude vai fazer a diferença na vida dessa pessoa e vai mostrar o reino de Deus. Vai revelar Jesus. E esse é o poder da ressurreição. Amém? E quando eu estava meditando com Deus sobre essa palavra,
Algo que Deus falou no meu coração é verdadeiramente sobre isso, sobre ressurreição. Sabe o que acontece? É fácil viver em unidade? É. Quem falar que vai vir aqui. É? Não é. Existem muitas diferenças entre nós, não é isso? Muitas. É fácil viver em comunidade? Porque lá no fundo, apesar da gente saber que é graça, às vezes vem aquele pensamento, né? Mas o que o fulano está fazendo? Né? Mas por que não está trabalhando? Por que não está fazendo alguma coisa? O que está fazendo aí? Às vezes, nós temos tantas dificuldades de realmente viver aquilo que Deus tem, porque a nossa maior dificuldade somos nós mesmos. É difícil a gente deixar algo que tem valor para a gente. Sabe, uma verdade, uma convicção. Nós lutamos muito com isso. E algo que o Senhor falou para mim. Lembra que Pedro falou? Quando ele estava naquele debate com os irmãos? Quando o Espírito foi derramado sobre eles, eu me lembrei da palavra do Senhor Jesus. João batizou com água, mas eu vou batizar com o Espírito Santo. Se Deus deu para ele o mesmo dom de quando nós cremos nele, quem sou eu para me opor a ele? Ou seja, eles creram da mesma forma no poder da ressurreição. E por isso eles receberam o sobrenatural de Deus. Nós damos muita ênfase para a morte. Nós damos muita ênfase para as coisas que não deram certo. Nós damos muita ênfase para o passado, para as coisas ruins da nossa vida. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é o poder da ressurreição. Quando eu estava lavando louça lá na minha casa, o Senhor entoou um cântico dentro do meu coração. E que, inclusive, o Senhor presenteou essa igreja com esse cântico, né? E esse cântico fala assim: ele deixou a tumba. A morte foi abolida. A dívida pregada com Jesus. E ele reina em vida porque ele deixou a tumba. Se nós quisermos realmente viver aquilo que Deus tem, nós precisamos deixar esse lugar de morte e viver a ressurreição, viver o poder da ressurreição. Então hoje é uma noite de ressurreição. É você e Deus. Eu não sei qual área da sua vida precisa de um toque de Deus e precisa de ressurreição, mas o Senhor está aqui nesse lugar. Então, em nome de Jesus, você vai sair daqui cheia do poder da ressurreição. Amém? Glória a Deus. Então se coloque de pé. Enquanto esse louvor vai sendo ministrado, você vai meditando na palavra de Deus. Vai meditando em tudo que foi falado aqui. E deixe que o Espírito Santo testifique no seu coração. Deixa o lugar de morte. Sai desse lugar. Sai dos lugares de dificuldade, das coisas que não estão dando certo. Olha para Jesus. Ele te deu uma nova história, uma nova vida. Não aceite viver nada menos que isso.